Já gravei 20 e tantos programas. Todos eles, a hora que bate esse negócio, eu dou risada. 100% das vezes. Olá, pessoas. Meu nome é Tupá Guerra, eu sou historiadora e demonóloga. E hoje eu vou falar de uma coisa que eu diria que é legal, mas não é legal, mas é interessante. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Armênia e genocídio armênio. E como, claramente, isso não é a minha especialidade, eu trouxe uma especialista para conversar comigo. Então, seja muito bem-vindo e Obrigado, Tupá. Valeu pelo convite. Imagina. Prazer estar aqui. E aí? Te agradeço muito. Demônios, eu não sei muito bem se entra no nosso tema hoje, mas os armênios têm uma tradição muito interessante, que eles falam que quando estão prestes a morrer, sabe aquela história de um filme que volta na sua vida, assim, você vê esse livro, o Sandra Dog. Eles têm isso, mas é como se a sua alma saísse do seu corpo e um espírito, que alguns relacionam com demônios, vai te levar à sua vida. Então esse espírito / demônio vai te conduzir pra você ver a sua vida toda até o momento da sua morte. Então aí é o momento que as famílias vão descobrindo coisas, as pessoas descobrem coisas sobre as suas famílias e tal. E tem um nome específico, alguns relacionam como demônio, outros relacionam como um espírito, enfim, benigno, toda uma situação que você já conhece. Mas enfim, dá pra falar de demônio também, se você quiser. Eu tinha muitas ideias de demônio, mas eu falei, não, vamos começar com a parte, porque eu sei que a maior parte das pessoas que tá ouvindo, e eu mesma, eu não estudei genocídio armênio, eu não estudei Armênia quando eu tava na escola. No máximo, sabia que existia. Eu imagino que boa parte das pessoas que tá assistindo agora, ou ouvindo agora, também não faz muita ideia, né? Então a gente tá falando de uma população muito antiga, a gente não tá falando de uma população que... Eu tenho questões com identidades nacionais. Sim, claro. Como todos, né? Mas a gente tá falando de uma população muito antiga, né? Da onde vêm os armênios? Olha Eles, que pergunta fácil. de onde vem, pra onde vão. Não, aí Mesopocast, 30 segundos. Vai pular o João. O João, e aí vai deixar de ser 30 segundos e vai passar a ser 6 horas. Algum dia a gente podia fazer como a gente tava falando, né? Um Mesopocast. Puta, eu acho que tá todo mundo se recuperando da última live do 3 Elementos que o João participou, que foram 6 horas de duração, né? Mas poderíamos muito. De novo, né? Pra quem tem algum contato com história antiga e passa pela Mesopotâmia, vai lembrar lá de assírios, babilônios, sumérios, acádios. E os armênios reivindicam a sua origem num povo que está ao norte da Síria, que é o povo de Urartu. E aí tem aquelas coisas da linguística, como que ela ajuda a gente a estudar a história, né? Então Urartu seria uma corruptela de Ararat, porque as línguas proto-indo-europeias, elas vão mudando as vogais, né? Então U vira A, então Urartu, Ararat, certo? Então, mais ou menos nessa região que hoje é o leste da Turquia, sudeste, leste da Turquia, seria a região de origem dessa civilização urartiana, se assim podemos falar, e é onde os armênios ancoram a sua origem, né? Isso seria uma origem arqueológica / também uma construção nacional. A partir do momento que os armênios vão se entender como um povo, um estado, uma nação, eles vão também reivindicar essa origem. Mas é interessante que ao longo da história antiga, os armênios vão tomando estruturas de reino, de império, né? E vão tendo certo grau de autonomia. Tem momentos que eles têm um estado que vai do Mar Mediterrâneo até o Mar Negro e o Mar Cáspio. Bem considerável. Bem considerável. Primeiro século antes de Cristo, com o rei Tigrão Grande. Eu sou Tigrão. Eu amo nomes de reis. Porque assim, é autoexplicativo, né? O cara teve um domínio territorial desse, mas é um domínio efêmero que vai sendo atacado por outros povos, porque a gente tá falando de uma região que é a Ásia Menor e Cáucaso, né? Que é o famoso coração do mundo. Então ali passam todas as civilizações da história. E eu sempre falo isso, né? E pra você que estuda a região também e a história antiga, é muito recente na história da humanidade uma centralidade atlântica, né? Então a gente acha que, tipo, a Europa é um apêndice da Ásia, assim. Zero importante, né? Nesse momento da história. Nesse momento da história, o que importa é o Cáucaso, o que importa é a Ásia Central, a Ásia Menor, a Ásia Central, e o que a gente chama de Oriente Médio hoje, que também é um conceito, né, por si problemático. Ou então outro que eu ainda uso porque eu fui treinada há muitos anos pra usar, mas que me incomoda muito, do Antigo Oriente Próximo. É tipo, próximo de quem, né? Próximo de quem. Aí você tem o Oriente Próximo, o Oriente Médio e o Extremo Oriente, né? Então essa coisa é realmente próximo de quem, né? Próximo da Europa. Dos gregos, né? De Roma, né? O pensamento eurocêntrico. Mas a questão toda é, os armênios, eles têm ao longo da história, eu já tô falando da era cristã, a era comum, eles têm uma estrutura política, eles têm uma identidade, né, de um povo que tem uma língua, que vai assumir o cristianismo como uma religião de Estado, né? Então é o primeiro povo a fazer isso como religião de Estado, né, em 301. Então aí tem também muito cedo, né? Antes de Roma, né? Antes do Constantino se batizar, que nem é uma conversão formal do Estado, né, do Império Romano, mas é, né, um momento ali que já tem uma tolerância com os cristãos. E aí também como, né, os armênios
historiadores avaliam que naquela disputa entre persas e romanos, se eles se transformam em cristãos, eles já se aproximam de Roma, então eles se distanciam dos persas, nesse momento os zoroastras, né? Então essa questão identitária é muito forte, que é central para a sobrevivência de um povo que está espremido entre grandes impérios. Então isso é central para a gente entender a história dos armênios, como que eles estão numa região geográfica muito estratégica, mas ao mesmo tempo complicadíssima, né? Essa encruzilhada, sabe? Ao norte tem ali, né, hoje, Rússia, ao sul, Irã, aí vai para a Ásia Central, a leste e a oeste pro Oriente Médio, Europa, norte da África. Então é uma região muito estratégica, né? Uma região realmente conturbada. Com certeza. E é muito... Eu costumo falar isso, quando a gente tava conversando, que eu dei aula na UNB e tal, e daí eu tava dando aula de história medieval, e eu tava tentando colocar na cabeça dos meus alunos como, mesmo durante a Idade Média, a Europa não é o centro das coisas. A Europa é um negocinho. Tanto é que quando os russos vão começar a dominar toda aquela região, eles vão fazer comércio com Constantinopla. Eles não vão fazer comércio, não vão levar os escravizados e as coisas que eles estão pra fazer pra Europa, porque não fazia nenhum sentido, porque a França, a Alemanha, não é um motivo só, claro, mas eu costumo, é o meu pitch pra tentar convencer as pessoas de que investimento em história é fundamental. Lembrar as pessoas, falar, a gente sabe muito da França medieval porque teve muito investimento do governo francês em historiadores. Sim. E daí, claro que a gente vai ter mais pesquisa e vai ter mais informação, e daí a gente vai ter toda uma construção, e daí eurocentrismo, etc, etc, etc. Mas acho que é muito fundamental as pessoas entenderem que o mundo era focado em outros lugares e que o mundo não era isolado, né? Porque eu acho que a outra concepção que a gente tem do mundo antigo é achar que cada lugar estava muito isolado. E como as rotas eram muito terrestres, aí que um lugar como a Armênia vai ser fundamental, porque isso está no centro, né? Todo mundo quer dominar porque é uma área muito importante para comércio, para caminhadas, para enfim, para tudo isso. E daí você pega experiências, né? Tem problemas nesse conceito, mas da Rota da Seda, sim, né? Ali é a passagem, né? Os caravansarai, né? Que também entra pela, hoje, a Turquia, né? Todas as paradas ali de... É isso, é passagem, né? E tem lugares que não tem como ir por mar, né? E aí tem aquela coisa da história também, né? Que muitas vezes a água une e a terra separa. É muito mais seguro você atravessar o Mediterrâneo, 300 quilômetros na água, 400 quilômetros na água, do que atravessar 50 por terra. Porque na terra tem salteadores, tem montanha intransponível, tem deserto, e a água, ela é um território mais ou menos tranquilo de se navegar se você domina as técnicas e tal. Mas a gente tá falando de uma região que ela é muito, além de terrestre, montanhosa. Era isso que eu ia perguntar. Aí é uma outra relação, porque também você vai criando identidades locais, né, e estruturas políticas semi-autônomas, porque há uma dificuldade de se manter também um reino concentrado, integrado, unido. E é um problema que os persas já tinham lá com as satrapias, né, com a criação de estradas, justamente porque, a gente tem que governar essa galera toda aqui. É um problema semelhante que os incas vão ter quando também, eles dominam aqui a América também, porque você também tem as montanhas e daí você tem que achar formas de coordenar esse território, né? Porque é muito complexo, justamente. É muito doido, né? Porque hoje a gente tem celular e internet e nada parece tão complexo assim, mas ainda assim é muito difícil você pensar essas montanhas. Então a gente tem um território muito importante, com uma história muito antiga e que vai, ao longo do tempo, sendo dominado e também ficando independente e passando por diversos processos, né? Durante todo o período. Eu imagino que o que a gente chama, o período que a gente chama de Idade Média, eles também vão passar por diversas lutas e domínios, e daí um tempo tá dominado, outro tempo tá... Porque aí a gente tem, né, ainda na história antiga, né, pegando a nossa modelo quadripartite, você tem a Armênia como uma espécie de estado tampão entre o Império Romano do Oriente, Império Romano, depois Império Romano do Oriente, depois Império Bizantino, e o inimigo que tá ao Oriente. Esse inimigo vai se transformando. No momento eles são os persas, nas suas diferentes dinastias, né, os medos, os partas, depois são os turcos nas suas diferentes dinastias, os seljúcidas primeiro, depois os otomanos, e os armênios são o tampão. É aquele reino que ele é um reino cristão e é um reino que tenta ser essa última fronteira, bastião do cristianismo do mundo civilizado contra a barbárie, né? E aí tem várias camadas de orientalismo e coisa que a gente pode também entrar se você quiser. Inclusive, né, uma batalha que os turcos, e aí já a Turquia hoje, né, reivindica como central da sua identidade, é a Batalha de Manzakert, que é uma cidade armênia que eles entram nessa cidade, né, os turcos seljúcidas, né, as primeiras dinastias turcas que vêm lá das estepes asiáticas, e inicia-se o processo de tomada do Império Bizantino, que lá, em 1453, vai culminar na tomada de Constantinopla. Mas o central é, quando tem a tomada de Constantinopla, portanto, quando o Império Otomano consegue, de fato, ganhar a região da Ásia Menor, ou Oriente Próximo, ou Anatólia, né, ali tem-se uma situação de que os armênios, eles passam a ser súditos de um império, que é o Império Otomano, como cristãos que são um povo do livro, o povo abraâmico, né, um povo, então, que, portanto, tem direitos e deveres dentro desse império, pagam impostos
postos diferenciados, mas ao mesmo tempo não servem ao exército, não têm acesso ao topo da burocracia estatal otomana, mas conseguem ascender socialmente também, muito em função de dragomanos, então são tradutores, porque têm contatos e tal com o ocidente, falam algumas línguas e tal, e vai se criando uma espécie de uma classe comerciante armênia nas grandes cidades, sobretudo Constantinopla, futuramente Istambul, Izmir ou Esmirna, e vai se criando contatos inclusive com venezianos, genoveses, então os armênios são centrais também nessa comunicação com o ocidente, tanto é que as viagens de Marco Polo começam na chamada Armênia Menor, que é uma região da Armênia costeira ao mar Mediterrâneo. Então aí os armênios, como cristãos, né, eles têm, de novo, como eles não têm uma ascensão social possível dentro da burocracia otomana, né, eles nunca vão chegar a ser grão-vizir, muito menos a sultão, porque isso é vedado a eles, cristãos, né, só pode ser um turco muçulmano sunita, né, eles vão entrando nesse caminho de grandes comerciantes, diplomatas, pessoas que vão fazendo essa ponte leste-oeste, né, e fazendo essa comunicação. Mas assim, também não podemos esquecer que 80% dos armênios são camponeses, estão vivendo na Anatólia, pastoreando ovelhas e plantando algodão e gêneros alimentícios, relações muito conturbadas com os curdos, que é um povo também nativo da região, né? E aí volta a tua pergunta original, né? E aí, assim, sem nenhuma falsidade histórica, né? Ou falseamento histórico, que muitas vezes a gente acaba caindo, não a gente aqui, né? Mas um discurso geral, seres humanos, numa coisa do primus ocupandi, sabe? Tipo, cheguei primeiro, então eu tenho direito. Beleza, os curdos são indígenas da região da Anatólia, os armênios também são indígenas, se você pegar, né, o povo de Urartu, aquilo que eu falava, mas os turcos chegaram lá há 600 anos, assim, sabe? Então não tem como falar, não, os turcos têm menos direito à terra porque eles chegaram 600 anos, assim. Os caras chegaram lá, assim, sendo, né, uma conta de padaria, assim, quem sabe, muito mais. Mas eu brinco, gente, uso capião 5 anos, então... E isso não é um argumento pra dizer que o grupo A ou o grupo B tem mais direito pelo território. Eu acho que é justamente entender que os territórios são complexos, a ocupação é complexa. A minha última coisa quer dizer que eu acho que uma das piores coisas que humanos inventaram nos últimos 200 anos é a ideia do Estado-nação. Voilà. Porque essa ideia de que um território só pode ter um povo, e nunca foi assim, e daí de repente a gente precisa tentar limpar, e daí a gente vai chegando na coisa, né? A gente tem que ter um território, esse território é só pra esse povo, não pode ter mais ninguém, e todo o resto deve ser retirado daqui. Daí vai tentar achar esse argumento, tipo, quem que é o mais antigo aqui? Tem muito problema com a ideia de que só o mais antigo tem direito, e depois, né, isso que a gente tá falando. Uma população que tá vivendo há 600 anos naquele lugar, ela também tá vivendo naquele lugar. Ela não tem pra onde voltar também. Sim, então você tem essa complexidade que a ideia de Estado-nação, pra mim, é uma das ideias mais tortas que existem. Não é uma defesa do modelo, sei lá, do Império Otomano, porque também não era exatamente a melhor forma de existir. Mas eu vejo que impérios multinacionais conseguem ter uma pluralidade um pouquinho melhor. Eu penso sempre quando o pessoal aqui do lado criou o Estado Plurinacional da Bolívia, eu falo, talvez essa seja uma resposta melhor pro problema de ter muitos povos e muitas nações e muitas etnias vivendo nesse território. A gente precisa achar uma forma de todo mundo coexistir. Não sei se é a melhor forma, não sei se é a forma ideal, mas... Mas é o caminho que os curdos adotaram, né? Pegando um povo que eles adotaram o confederalismo democrático. Então, até por isso tem a ver a dissolução do PKK, né? Então, não existe mais uma demanda por um Kurdistão, porque para os curdos hoje, né, criar um Kurdistão é criar mais um problema que é um Estado nacional. Então, os curdos vivem 4, 5, 6 estados, por que a gente não pode criar uma confederação na qual eles mantêm autonomia dentro dos estados-nações que eles já estão, mas confederados eles conseguem manter sua identidade, manter sua língua, seus costumes, manter relações entre si que independem dos estados nacionais, que é para onde o movimento curdo transicionou nos últimos 15, 20 anos. Ainda mais Rojava e tal. Sim. É claro que assim... Não é ideal, não é perfeito, né? Não é perfeito e tem detratores, né? Então os curdos norte do Iraque odeiam essa ideia, porque lá sim eles têm um Kurdistão que é autônomo, quase independente e cheio de petróleo, né? Então, assim, eles estão nem um pouco afim de ficar trocando essa ideia de, não, é... tipo, bonito! E na Turquia, muito menos, né? Aí não os curdos, mas os turcos, né? Que também não querem... Uma área independente, né? Pro Erdogan, assim, é o pior dos pesadelos, mas, enfim, talvez tenha derivado do tema. Mas chegando no século XIX, justamente, né, que você trouxe, é onde o problema se torna um problema. Né? Ou melhor, a questão se torna um problema, porque meio que a coisa ia andando, né? Porque assim, você tem um Império Otomano, e por isso que a gente evita falar Império Turco-Otomano, porque o Império, ele não é Turco-Otomano, é o Império Otomano, no qual a dinastia de Osman, a dinastia otomana governa, mas é um império multiétnico e multirreligioso. Então a maioria é turca, muçulmana sunita, mas você tem curdos, que não são turcos, apesar de muçulmanos, você tem armênios, você tem gregos, você tem judeus, você tem os árabes, né? Aí você tem árabes cristãos, árabes muçulmanos, aí você vai ter circassianos, Laz, que é uma
uma etnia que vem da Geórgia, que é de onde vem, inclusive, a etnia do Erdogan, presidente da Turquia. Você tem todos os povos do Balcãs, que na época a gente nunca pode esquecer disso, né? Os Balcãs era parte do Império Otomano e era o cérebro do Império Otomano. O coração do Império, o cérebro, o coração não era a Anatólia, que hoje é a Turquia, eram os Balcãs. Cidades como Salônica, por exemplo, que fica hoje na Grécia, Tessalônica. Sim. É uma cidade de maioria judaica, inclusive, né? Uma cidade com uma presença judaica importantíssima, né? Lembrando que os nossos amigos otomanos bateram na porta de Viena e falaram: oi, tudo bem? Quero entrar, né? E o pessoal falou: eu acho que não. Né? Então, galera, talvez. Então, talvez não, né? Aí teve ali umas batalhas um pouco intensas, né? E aí quando a coisa acabou, os padeiros de Viena fizeram uma lua crescente em forma de pão pra comemorar, e assim nasce o croissant, pra comemorar a derrota dos otomanos. Inclusive o café também, né? Aquela cultura dos cafés vienenses vem dos cafés otomanos, né? Porque é uma planta introduzida, é da Etiópia, né? Mas é introduzida na Europa através do consumo dos otomanos. É muito louco que a gente muito associa o café à identidade brasileira quase hoje em dia. Somos o maior produtor do mundo, né? Mas não. Não veio daqui. Inclusive, se você vai, né, pra Turquia, pra Armênia, pro Líbano, né, você vai tomar café brasileiro, né? Sim. E o café Pelé é muitas vezes o solúvel, né? Você fala, meu Deus, né? O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Respeitem as origens de vocês, parem com isso. Uma tangente, super tangente. Eu tenho um carinho muito especial por café solúvel, porque meu pai tomava café solúvel. E daí eu tenho uma memória afetiva com café solúvel. Embora eu raramente tomasse, porque eu não gostava de café, mas toda vez que eu vejo café solúvel, eu sei que tem uns problemas, aí você fala, papai, eu lembro do meu pai. E ele já foi embora, né? Então, assim, tem uma coisa afetiva. E eu tava lendo esses dias sobre o café consumido na Etiópia, a forma que eles preparam é muito legal. Nossa, a Etiópia é um dos lugares que eu mais tenho vontade de conhecer na vida, assim. Muito também pela história do cristianismo, muito também outras coisas. Sim. Só que aí fica tendo guerra no mundo e a gente não pode viajar pros lugares, porque tem guerra no mundo. Malditas guerras no mundo. Rapidinho, gente, deixa eu interromper o vídeo de vocês aqui um pouquinho, porque eu tenho uma notícia muito legal pra compartilhar. Esse ano, em novembro, vocês e eu podemos ir para a Inglaterra. Sim! A Inclusive Travel, que é a mesma agência que fez as viagens com os elementos, me convidou a Pauline, a modista do Desterro, a preparar uma viagem muito especial. Nós escolhemos a Inglaterra, primeiro porque foi onde eu fiz meu doutorado, é um lugar legal, mas mais do que isso, é um lugar onde a gente vai conseguir ver coisas que a gente só vê pela internet, em questões de arte, obras de arte, vestidos, e a cidade onde nasceu Shakespeare, e Dover, que é uma cidade que fica logo no Canal da Mancha, e dá pra ver a França do outro lado, um ponto muito importante da Segunda Guerra Mundial. Enfim, a gente preparou um roteiro que, além de sonho da Pauline, é o roteiro do meu coração, é o roteiro em que eu levei um monte de gente que foi me visitar e nos lugares que eu mais gosto mesmo. Tô convidando vocês pra clicar aqui embaixo, vir comigo pra Inglaterra. Mais especial ainda, a gente vai finalizar a viagem num evento no Museu Vivo do Black Country. Que museu é esse, Tupá? Nunca ouvi, não é um museu britânico? Não, mas esse museu é onde eles gravaram várias das cenas da série Peaky Blinders. E a gente vai finalizar numa festa de Peaky Blinders. Tupá, eu adoro vestir roupinhas de outra época. Excelente, você vai poder se vestir com roupinhas de outra época no Museu do Peaky Blinders. Tupá, eu não gosto de me vestir de outras roupinhas. Tá tudo bem. Você vai curtir a festa e ver pessoas vestidas com roupinhas dos anos 20. Vai ser genial. Eu tô muito animada e eu espero que vocês venham comigo. Até. E eu acho que é interessante que você tá puxando, porque como a gente estuda o Império Otomano como um negocinho, assim, é tipo, não, aí o Império Otomano tava morrendo. Acho que a maior parte das pessoas estuda o Império Otomano quando vai estudar a Primeira Guerra Mundial. Sim. E estuda assim, tinha esse império aqui morrendo. Entrou aqui na Tríplice Aliança. E daí você fala, cara, não é isso. E a gente tava falando antes aqui, né, eu tive a oportunidade de visitar o palácio que eu não consigo falar o nome. Topkapi. Esse daí, Topkapi, que na minha cabeça é Topkapi. É por isso. E eu fui porque eu tava lá, eu não sabia tanto do palácio, eu fui visitar e eu nunca tinha visto tanto luxo na minha vida. E olha que eu já tinha ido pra Rússia, que é outro lugar que, nossa senhora, essa galera entendia de luxo. Gente, sério, o Ocidente não entende nada de luxo. A Europa, depois que você visita palácios no resto do mundo, você... É quase brega, né? Não, você chega e você fala, sério, vocês estão chamando esse quadradinho de pedra de palácio? Esse negocinho aqui? Porque o resto é muito mais impressionante. Eu acho que uma das coisas que me impressionou muito no palácio foi ver justamente a parte de joias, claro. Mas não era só ver as joias, é ver as joias enviadas do mundo todo. Sim. Assim, da Ásia inteira. Não vou falar do mundo todo porque das Américas não, mas você vê os presentes que os imperadores otomanos estão recebendo de dignatários de toda a Ásia e da África, e são presentes muito luxuosos e muito importantes. Então dá pra ter uma pequena noção de como esse império foi forte, né? Sim, aí a gente
gente não pode esquecer que o sultão otomano é também califa do Islã. Aliás, esse é o motivo pelo qual há uma grande pressão, vontade, trabalho do Império Alemão durante a Primeira Guerra Mundial para fazer com que o Império Otomano entrasse do seu lado na guerra. Porque a expectativa dos alemães era, se o sultão otomano declara jihad, os muçulmanos da Índia se rebelam, portanto atacam o Raj britânico, e aí os ingleses vão ter que se preocupar com a Índia, que é a joia da coroa, e vão abandonar o fronte ocidental. O sultão declara jihad, os muçulmanos da Índia não podiam ligar a mínima, né? E isso não acontece, né? Então não se cria uma revolta islâmica na Índia como os alemães previam. Mas essa questão toda, né? De novo, o sultão como sendo essa figura religiosa, essa figura que tem que comandar um império que é multiétnico, multicontinental. De novo, é o império que chegou às portas de Viena, chega às portas do Marrocos, aí domina as cidades sagradas do Islã, Meca e Medina, e avança até o Cáucaso, né? Então ali até, de fato, a fronteira é o que hoje é o Irã, Pérsia antes e a Armênia atual, que era o Império Russo. Então é um império muito grande. É difícil até de imaginar Absurdo. Isso, né? Porque e você tem que coordenar tudo isso, né? Exato. Tem que achar uma forma que não vai ser a melhor forma pra todo mundo, mas é tipo, vamos funcionar aqui. Como a gente vai fazer funcionar pra elite que tá dominando, claro, né? Pra quem tá querendo vantagens, é uma elite dominante. Mas até aí, eu acho que e aí tem uma herança bizantina, né? A forma de dominação é muito interessante, que é a criação de milê. Milê em turco é Estado, mas aí esquece Estado como Estado de São Paulo e tal. Seria uma coisa Estado mais como Estado da Revolução Francesa. Então... Os tipos 3 estados. O primeiro milê é o milê rum, é o Estado romano, ou seja, dos cristãos, ortodoxos, no caso. Só que aí coloca todo mundo, grego, assírio, armênio, melquita, maronita, todo mundo pra dentro. Aí depois percebem que os gregos ortodoxos têm muito poder dentro desse milê rum. Aí vai se dividindo em outros milês. Aí tem o Ermeni milê, que é o milê armênio. Como que funciona? O chefe de cada milê é o patriarca da religião. Então, o patriarca de Constantinopla é o chefe do milê rum, do milê grego. O patriarca da igreja armênia é o chefe dos armênios. Depois vai ter o patriarca católico armênio, o milê católico armênio, o milê ortodoxo armênio e o milê protestante armênio. Mas mais pra frente. Qual que é a ideia do Império Otomano? Eu não tenho que me preocupar com o armêniozinho lá no interior da cidade de Van. O camponês lá que tá... Ele me pagando imposto, tá tudo bem. Então, assim, eu nomeio o patriarca, e daí o sultão nomeia o patriarca de todos, inclusive o rabino-chefe é o sultão que nomeia, também você tem o daí você tem toda uma política aí envolvida, óbvio, né? Aí você tem os amiras, que é uma espécie de classe alta elite do Império Otomano, que são pessoas que vão habitando esse entorno dos patriarcas, do rabino-chefe e do próprio sultão, que é meio que a elite armênia comerciante lá, burguesa de Constantinopla. Esses caras, né, fazem lobby porque eles querem nomear o seu patriarca para daí eles comandarem a comunidade, que é uma comunidade de 2, 3 milhões de pessoas. E a ideia é, se você vai casar, você tem filho, nasce, batiza na igreja, e a igreja que vai contabilizar. Na hora de casar, você vai casar na igreja, a igreja vai contabilizar. Morreu, a igreja vai fazer o funeral. Então a igreja é a que vai fazer censo, a igreja que vai gerir escola, a igreja que vai gerir hospital. Não é o Império Otomano. Entendi. Então as comunidades religiosas vão se gerindo. Que pasmem, até hoje o Líbano opera assim, Israel opera assim. Se você quiser casar em Israel, você não casa no civil. Não tem cartório que você vai lá, né, jogar arroz, não tem. Você vai se casar ou na sinagoga, ou na mesquita, ou na igreja. No Líbano é a mesma coisa. Mais se eu me apaixonei por uma mulher muçulmana, eu sou cristão. Boa sorte. Nos dois vai ter que se converter. Aí você vai falar, então. Nos dois vai ter que se converter. Ou você vai pro Chipre, casa civil lá, traz sua certidão de casamento do cartório de Chipre, e aí o Líbano reconhece como legítimo, assim como Israel. Por que eu tô falando disso? Porque são heranças otomanas. Esses países hoje se organizam ainda como o Império Otomano se organizava, em comunidades religiosas. Isso funciona por séculos. O problema é, nosso amigo Napoleão Bonaparte resolveu dar um rolê nessa região, né? Lá, pirâmide, aquela Napoleão coisa. Veio não sei quantos mil anos de história. Não, Napoleão estraga muita coisa e o cinema estraga o Napoleão, né? O negócio, droga, tudo. Sofremos todos. O que podemos fazer? É porque eu sigo uma moça que fala sobre... É uma joalheira que trabalha com técnicas antigas de joalheria. Todas essas coisas aleatórias que a gente ouve, né? E ela tem um podcast. E daí ela brinca no podcast. Ela fala... A gente fala muito mais do Napoleão do que eu jamais imaginei que eu ia falar. Porque ele se mete em muita coisa. Exatamente. Tipo, toda hora tem o Napoleão atrapalhando a vida de alguém. Qual a frequência que você pensa em Napoleão? O Napoleão é nosso Império Romano. Ele queria ser, né? Queria. Tem isso. Mas daí ele chega... E aí ele chega com a ideia de nacionalismo, né? Nacionalismo como a gente conhece, né? Essa ideia do Ocidente, né? E daí fala, peraí então. Peraí. Temos o Império Otomano, todo mundo aqui é otomano, turco é otomano, armênio é otomano, grego é otomano, todo mundo é otomano. Todo mundo é otomano. Aí alguém fala assim, não, peraí, eu sou turco, você é armênio. Nós somos de povos diferentes, de religiões diferentes, de línguas diferentes. A gente se organiza diferente, a gente tem tradições diferentes. Então, assim, vai chegar um momento que o Império Otomano não é para os otomanos, mas a Turquia é para os turcos. Então vai ter uma mudança, isso acontece no final do 19 começo do século XX, justamente na mudança do nacionalismo romântico que vai criar os Estados Nacionais, um abraço para a Alemanha, outro abraço para a Itália, né? A gente olha feio pra cá, porque tem... E aquela coisa, né? Os povos de fala alemã vão virar alemães. A Áustria não quis fazer parte do rolê. Paciência, fica aí, né? Os povos depois a gente vê o que faz com você.
vocês, né? Ou lá os Sudetos lá da Tchecoslováquia e tal. E aí cria-se um nacionalismo chauvinista, que é assim, ó, eu sou turco, você é armênio, e você tem que estar fora daqui. Que essa terra é minha. Que essa terra é minha. Essa terra é minha. Aqui, ó, o meu palácio Topkapı gigantesco aqui me contando todas as glórias do Império Otomano. Olha aqui, Dolmabahçe, que é outro palácio. Ah, mas foi construído por um armênio, né? Não interessa, ó, aqui, tá tudo aqui, né? E agora a gente não é mais otomano junto, né? Agora Exato. os otomanos são turcos. Bem-vindo ao começo do século XX, quando a gente tem a ascensão de um grupo chamado Jovens Turcos, ou um partido político chamado Comitê União e Progresso. Aqui no Brasil a gente conhece como Ordem ou Progresso, ou seja, cada a vez fonte é a mais mesma, né? O positivismo kantiano, né? De onde esses caras foram estudar e voltaram com essas ideias. Então, assim... E a gente acha que essa galera é, tipo, o suprassumo da humanidade, né? Às vezes eu fico, tipo... Não, e aquilo, né? Como que essas ideias... o movimento dos Jovens Turcos é um movimento tenentista turco, entendeu? É uma coisa de, ó, somos militares, sabemos o que é melhor pra este país antigo, atrasado, arcaico, decadente, e o melhor não é isso, não é um império que tem um sultão aqui no Brasil, né? Não é essa oligarquia aí, herdeira de um império também que meio que não se desfez direito. Então, nós, como militares, temos um projeto autoritário modernizador que a gente vai colocar em vigor aqui. E aí entramos na Primeira Guerra. Por que o Império Otomano entra na Primeira Guerra do lado do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro, que é um outro império multiétnico, multilinguístico e tal? Porque o grande inimigo do Império Otomano é o Império Russo. Porque ali já no começo da década de 1910, o Império Russo está patrocinando a independência dos Balcãs, no pan-eslavismo. É mais... Que, de novo, a gente liga na mesma ideia, da ideia de cada povo, uma nação, um território. E que as fronteiras nacionais não, ou imperiais não dão essa dimensão. Então você começa a ter as identidades pan. Então você tem o pan-germanismo, o pan-eslavismo e o pan-turquismo. Aí por que a gente tá falando disso tudo há meia hora pra falar de Armênia? Porque os armênios não são turcos. E quando você olha no mapa, você tem o Império Otomano, hoje Turquia, você tem a Armênia, que é uma vírgula no mapa, depois você tem o Azerbaijão, que já é um povo túrquico, Turcomenistão, que o nome já é autoexplicativo. Ou seja, a ideia de criar uma grande pan-Turquia ou pan-Turan, que é um outro conceito, que vai pegar da Albânia, Kosovo, Bósnia, muçulmanos, certo? Portanto, também entrariam nessa lógica. Toda a questão, toda a Anatólia, Turquia, os armênios estão no meio. Então, o que a gente faz pra resolver esse problema, pois né? Aí é aquela coisa, né? O imperador, até esse momento, né, Abdülhamid II, é o imperador justamente que é deposto pelos jovens turcos. Quando ele assume, grande amigo de Dom Pedro II, inclusive, né? Lembra que o Dom Pedro II vai pro Império Otomano, pro Egito, vê as pirâmides, ganha múmia de presente e tal. Eu brinco que é claro, uma piada, gente, mas o Dom Pedro II é o imperador mais nerd que eu conheço. Total. Ele era muito nerd, né? Ele era muito... Estudava as línguas, as anotações dele. E tem a anotação dele dizendo que ele queria mesmo era ser professor e que o que ele gostava mesmo... Acho que chega um momento da vida do Pedro II que ele fala, cara, não quero governar, eu não gosto de governar. E daí ele fica trabalho viajando. desde os 15 anos de idade, né? Tem isso, né? Tem isso também, então, né? E daí quando ele faz o 60, ele fala, gente, eu vou viajar, eu vou conhecer as pirâmides. E daí fica aí, filha, resolve as coisas aí que... E daí tem toda uma outra tangente, mas a vida é assim. Que tem toda uma teoria sobre como os políticos brasileiros vão se incomodar muito com a Isabel governando. E isso faz parte, claro que não é o único, mas faz parte de um dos motivos deles acabarem adotando também derrubar a monarquia. Porque eles sabem, a gente não quer ela no governo. Mas enfim, que é o marido, que é um grande... Gente, vocês podem imaginar vários xingamentos aqui. Então, pois o Dom Pedro II que saía viajando por aí. Mas a gente esquece essas relações, que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E o Império do Brasil e o Império Otomano são muito parecidos. Ainda que geograficamente distantes. Sim. Um abraço pra Monique Sorachevski, uma grande amiga que faz o doutorado dela, que depois vira livro exatamente sobre isso, né? Como que tem essas conexões entre Império Otomano e Império do Brasil e depois entre Turquia e Brasil. São países muito parecidos, com histórias muito semelhantes em algumas. Estou falando aqui do tenentismo, posso falar do varguismo e do Atatürk, posso falar de 500 golpes militares, basta escolher um. A gente pode entrar aqui em várias, lembrando que o Erdogan já foi chamado de o Lula do Oriente Médio, né? Então, assim, vários paralelos que a gente pode fazer. E acho que dá uma boa noção também para as pessoas, porque é aquela coisa, a gente esquece que enquanto tá isso acontecendo, tinha os samurais no Japão, e daí o fax está sendo inventado, e daí é tudo um período muito próximo, só como a gente estuda ele todo separado, parece que nada disso conviveu, e tudo isso estava fazendo parte, né? Tem cartas sendo trocadas. Tem telégrafo já, né? Tem tecnologia, né, de longa distância de informação. Então. Segunda Revolução Industrial, né, não vou falar pleno vapor, porque... mas enfim, você entendeu. Mas é isso. Aí nós temos a Primeira Guerra, né? E no contexto da Primeira Guerra, o grande adversário do Império Otomano é o Império Russo. Porque é o Império Russo que está assediando o Império Otomano nos Balcãs. Pra pegar ali um pedaço do território, e tá lá apoiando os sérvios nas suas demandas. Daí toda a questão lá de Sarajevo e tal. Tá apoiando... A Grécia
Grécia já se tornou independente, né? Um abraço pros britânicos que patrocinam, né, a independência da Grécia, assim como do Chipre, né, para ter ali suas bases militares no Mediterrâneo Oriental. A Europa já está de olho nos campos de petróleo da Mesopotâmia. Porque o petróleo já é uma coisa importante. Já é uma coisa importante. E aí, a Rússia ataca, né, nessa região dos Balcãs, mas também assedia no Cáucaso. Lembrando que a fronteira entre hoje, que é Geórgia, Armênia e Turquia, era a fronteira entre Império Otomano e Império Russo. Depois vai ser a fronteira entre Turquia e União Soviética. Né? Então, uma fronteira importantíssima, assim, há milênios. Quando eu digo fronteira, né, fronteira geográfica, de fato, porque ali são as montanhas do Cáucaso, né? Então, é de fato uma fronteira, né, que demarca, né, povos diferentes, né, ocupações diferentes. Brincar, né, que facilita quando tem montanhas ou rios nas fronteiras pra gente. Voilà. Porque a fronteira que não tem nenhuma coisa dessas, ela não facilita a coisa. E ainda assim, montanhas e rios acabam fazendo o que a gente tava falando mais cedo, né, que você tem esse desenvolvimento de diferentes povos. Sim. Mas nenhuma dessas fronteiras deixa nunca de ser porosa, né? Que é um dos problemas do Estado-nação. Que, tipo, essas fronteiras nunca deixam de ser porosas, mas eventualmente, politicamente, que as pessoas querem definir as fronteiras de um jeito só. E daí as coisas vão se complicando. E aí nesse contexto, né? Justamente a definição de fronteiras, estamos criando estados nacionais nos Balcãs. Aí os jovens turcos olham pro interior do seu império e falam, mas espera aí, a gente tem uma minoria, agora a maior minoria do império, que são os armênios, a maior minoria cristã, porque os curdos são a maior minoria, mas eles são muçulmanos. Então os cristãos estão incomodando mais, né? Sim, porque o Ocidente está patrocinando a independência deles nos Balcãs, e se o Ocidente começar a fazer a mesma coisa no Oriente do Império Otomano? Os armênios estão do outro lado, né? Vai dar ruim. A gente vai perder um território que é um território importante. É metade da Turquia atual, quase metade, 40%. Então, os jovens turcos, né, esse governo modernizante, chauvinista, nacionalista, falam, olha, os armênios são um problema pra gente, porque os armênios já criaram partidos políticos, os armênios têm armas, já se armaram, porque os armênios têm um problema com os curdos, que assediam, né? Os curdos têm uma organização seminômade tribal, e aí sem juízo de valor, né, como eles se organizam historicamente, que muitas vezes assediavam as vilas armênias, os armênios já mais citadinos urbanos, e pra cobrar imposto, pra fazer extorsão, pegar gado e tal. Então os armênios são armados e eles vão demandando o Império Otomano pra fazer alguma coisa. Pô, não dá pra gente ter plantação aqui, os curdos ficarem enchendo o saco. Então os otomanos não fazem nada, o governo otomano não faz nada, então os armênios se armam e se organizam, inclusive porque os armênios também estão transitando. Eu falei mais cedo que os armênios têm uma elite econômica que forma uma inteligência no seguinte sentido. Os caras vão estudar na Europa e também vêm pro Império Otomano com ideias modernizadoras, ideias de Revolução Francesa, né, ideias de liberalismo político, ou mesmo ideias de esquerda. Então você tem os primeiros partidos políticos armênios criados, alguns copiando a social-democracia, outros copiando o populismo narodnik russo e alguns copiando o liberalismo, né, mais aí... Peraí, você tá me dizendo que os armênios não eram todos iguais? Aparentemente não, né? Que, como nenhum povo, que é outra coisa que é muito fácil quando a gente tá estudando as coisas, achar que, todos os armênios pensavam assim, todos os povos têm muitas diferenças internas. Não falam nem a mesma língua. Falam armênio, mas o armênio ocidental é uma língua, o armênio oriental é outra, como se fosse português e espanhol, assim. Então você tem uma série, e fora divisões de classe mesmo, né? E aí tem um outro perigo, né, que vai acontecer durante o genocídio armênio, que são, como a gente tem um grande afluxo de refugiados muçulmanos dos Balcãs, porque vão se tornar independentes desses países patrocinados pela Rússia e pela Europa Ocidental, os muçulmanos ali migram pra dentro da Anatólia. Certo. E aí eles vêm numa situação horrível, refugiados pra dentro da Anatólia. Eles falam, mas peraí, por que a gente tá aqui passando fome, a gente não tem terra, a gente não tem casa, e tem uma população armênia cristã aí, que são nossos inimigos, porque eles são amigos lá dos caras do Ocidente, e eles têm casa, eles têm terra, eles têm banco, eles têm jornal, eles têm negócios, né? E aí vai começando a criar o estereótipo de um armênio rico, que manipula a economia, e que é por isso que o muçulmano tem... Tá mal naquele lugar. E é um lugar que a gente sabe onde vai chegar também na Segunda Guerra Mundial, né? Então, nesse sentido, aparece um duplo movimento, tanto de fazer uma redistribuição forçada de renda, de pegar terras armênias, patrimônio armênio, e aliviar a pressão social que esses muçulmanos refugiados causam, quanto de evitar uma possível independência armênia, executa-se o genocídio. Né? Então aí vem um plano, não chamava genocídio ainda, a palavra não tinha sido inventada, mas um plano sistemático de extermínio por parte do governo otomano da sua minoria armênia. E aí essa relação sempre de como que um governo, um estado ou uma organização política que tem o dever de zelar pelo seu povo, pega parte desse povo e fala, você é excluído, você é descartável. E aí a gente não pode... Você não faz parte o suficiente pra gente te proteger. E aí tem toda já nessa ideia já darwinismo social, eugenia, os armênios vistos como parasitas, né? Aí tem toda uma literatura. Tem uma propaganda também. Tem. E aí tem aquela coisa de... Aí também a jihad funciona, né? Então engaja-se os muçulmanos, se é um muçulmano de verdade, um turco de verdade, que ele se engaje no massacre de armênios. Vai se desumanizando a outra população, exatamente. Que é um processo também... População que é inimiga é a população que é bruta, que é terrível, que tá fazendo as coisas piores, que... Enfim,
assim, que é um pouco, querendo ou não, é coisa de falar, todos pensam igual, então todos aqueles são nossos inimigos, aqueles não são nem gente direito, ou são gente horrível, então é completamente justificável você eliminá-los, né? Sim, e aí essa eliminação, e esse é o grande característica do genocídio armênio, são por deportações. Certo. Então, não podemos esquecer que tem a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é uma grande cortina de fumaça, né? Tá todo mundo olhando para as fronteiras, para as trincheiras na França, né? Ninguém tá olhando pro interior do Império Otomano. Tá todo mundo tipo, whatever, né? Aí, assim, você tem uma agência de notícia ou outra que tá, né, lá, tal, alguns ali. Mas aí começa a se fazer uma deportação forçada desses armênios. Então, os homens são convocados pro exército, porque são cidadãos otomanos, portanto, deveriam lutar. A princípio não era, você tinha falado que a princípio eles não... No começo do século XIX, no final do século XIX, tem uma grande mudança, uma reestruturação do Império Otomano, que daí sim, o Império Otomano tá em guerra com a Crimeia, já tá no momento de guerras e crise, aí fala, não, todo mundo agora que é cidadão vai ter que lutar. Tá. Então, os cristãos já podem servir ao exército. Naquele momento inicial lá da dominação otomana, século XV e XVI não podia. Agora os armênios têm que servir. É uma desculpa excelente pra você tirar uma parcela considerável da população masculina, né? Sim, Porque falar, isso. não, eles estão servindo no exército. Só que eles vão pra retaguarda, né? Eles não vão pro fronte de batalha, eles vão pra retaguarda. Na retaguarda vão ser usados como escravos na construção de estradas, de trincheiras, carregando coisas. E assim, vai se ter esses caras pra que eles morram num trabalho forçado. E as cidades e vilas armênias estão sem homens. Então o que tem lá agora são mulheres, idosos, pessoas que não são combatentes, crianças. E daí chega-se lá e fala, olha, então, vamos tirar vocês daqui porque aqui é uma zona de guerra e vocês vão ser... É perigoso ficar aqui. É perigoso. Vamos aqui fazer um inventário de tudo que vocês têm. Vocês vão assinar esse papel, vai ficar com uma cópia, eu fico com outra, aquela coisa, guarda a chave de casa. A gente vai andar com vocês aí uns quilômetros pra uma área de realocação que não existe. Então essa população vai sendo esvaziada, as cidades vão sendo esvaziadas, justamente porque na sequência vão chegar aqueles refugiados muçulmanos dos Balcãs que vão ocupar essas cidades, os próprios curdos que vão agora passar a se sedentarizar nessas cidades armênias, e os armênios vão ser encaminhados pro norte da Síria, era na época parte do Império Otomano, no deserto de Deir ez-Zor, onde eles vão morrendo, simplesmente morrendo. Não e no era deserto... quando fala só assim, não, olha só, a gente tá ajudando vocês. Porque é um discurso que ainda é feito, Sim. né? Pra justificar e negar e falar, não, a gente tava protegendo as pessoas e colocando elas numa outra região. Só que a outra região não era uma região viável, né? Não é habitável. Né? Então aquela coisa, eu não matei. Não, eu só deixei obriguei morrer. pra... Essa coisa de marchas da morte me lembra muito as marchas da morte que os Estados Unidos fizeram com os povos originários de lá, né? Que eles faziam uma coisa muito semelhante nessa coisa. Não, tipo, não, vocês vão pra um outro lugar que vai ser ótimo pra vocês. Só que forçava a marcha, não deixava comer, não deixava beber água e as pessoas iam morrendo nessas marchas, que era um jeito elegante de genocídio, né? E assim, não que nenhum genocídio seja elegante. Não, mas a grande questão, né, e assim, nós somos historiadores, né, então, não sei nem se né, no começo eu falei, mas eu sou historiador, né, e tal. Desculpa. Não, enfim. olha, isso foi erro meu, porque eu devia ter pedido pra você se apresentar como mas credenciais acadêmicas, mas, né, etc. Full disclosure, né, eu sou... Full disclosure. Graduação, mestrado, doutorado, né, eu sou historiador ainda que eu tenha passado a maior parte da minha carreira dando aula de relações internacionais, né, justamente naquele contexto que a gente falava. Pega o historiador pra dar essas matérias lá pro pessoal de RI, né. A vida é caos, gente. A vida é caos, a gente faz o que dá. Então... A gente tenta o nosso melhor. É o meme, né? Fiz o que pude pouco, né? Mas eu fiz o meu mínimo, hoje o meu mínimo era o meu máximo, né? E tá tudo certo. Mas a gente, como historiador, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E a gente toma esse cuidado o tempo inteiro, né? Melhor dizendo, pra não organizar a história de maneira teleológica, né? E parecer que o que veio agora veio porque depois vai vir algo, porque isso aqui veio, né? E as coisas são organizadinhas, bonitinhas, e aquilo lá no final só aconteceu por causa disso. É muito fácil porque a gente olha pra trás, né? E daí é o jeito, parece que o nosso cérebro faz, não, é óbvio que ia ser assim. Não é, né? É aquela cena do curioso caso de Benjamin Button, da rota de colisão. A bailarina quebra o pé e fala assim, mas e se ela não tivesse atrasado? Se o taxista chegasse, ela não teria quebrado o pé, né? Aí é aquela coisa, se eu tivesse 2 rodas, eu seria a minha bicicleta, né? Então, né, o se não acontece, o contrafactual acaba não tendo espaço. Nossa, eu vivo tentando explicar isso pras pessoas, que eu não gosto de contrafactual, porque as pessoas... Mas e se eu for... Mas é que não existiu, eu tô muito mais interessada em entender... O fato. E as milhares de formas que esse fato caoticamente aconteceu. Não contra fato, né? E eu falo do caos porque é isso, né? Não foi um oficial otomano que falou, não, eu tenho um plano perfeito, a gente vai fazer assim, e depois vai fazer assim, e depois... Claro que tinham planos, mas o resultado final não é tão planejado assim, né? Não, concordo, e além disso, vamos lembrar que temos alemães nessa história, porque os alemães são aliados otomanos, os alemães estão construindo a ferrovia Berlim-Bagdá, para ligar Berlim a Bagdá, ou seja, significa cruzar a Europa e o Império Otomano, né, para chegar até Bagdá e ter acesso
acesso aos campos de petróleo da Mesopotâmia, mais uma vez. E oficiais alemães já tinham organizado um genocídio dos Nama e Herero na Namíbia, que era a colônia alemã no sul da África. Já tinha uma certa experiência na coisa. E já tinha uma certa experiência em falar o seguinte, olha, a gente não gostou desse povo aqui, por que a gente não pega eles e joga pra lá? E eles que morram no caminho, quem sobreviver fica lá, certo? Que é toda uma engenharia social muito fácil de ser feita no ambiente colonial, que os ingleses já tinham feito na África do Sul, que os americanos já tinham feito nos Estados Unidos, e que esses mesmos alemães vão falar pros otomanos, que são aliados, lembrando que o comandante do Estado-Maior otomano nesse momento é um alemão, porque a Alemanha tá gerenciando e armando o exército otomano, fala, olha, a gente fez um negócio lá na Namíbia que pode dar certo aqui, por que vocês não pegam esses armênios aí e jogam esse meio do deserto? E aí vocês vaziam essa região, eles param de encher o saco falando que querem autonomia, vocês pegam os muçulmanos... Tem espaço bom pra eles. Coloca eles ali, e aí você cria uma situação que é o seguinte, você não tem esse povo armênio cristão colado na fronteira com o Império Russo, que é o seu grande inimigo, é o nosso grande inimigo, sendo que tem armênio do lado de lá da fronteira. Porque, de novo, volta lá no começo, né? Os armênios, historicamente, eles estão nem pra fronteira. Eles estão no Império Persa, no Império Russo e no Império Otomano. Você tem armênios nos 3 impérios. A Armênia, ela engloba parte desses 3 impérios. Então, assim, você tem armênios dos 3 lados. Então, quando nós temos algumas batalhas no contexto da Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma situação de que tem armênios dos 2 lados da trincheira. E aí vai ter aquela coisa, como os judeus na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, na pós-Primeira Guerra, os nazistas falam, né? Ah, mas os judeus alemães traíram a gente e venderam informações nossas pros judeus franceses. É por isso que a gente perdeu. E como é que a gente perde uma guerra se a gente estava dentro da França e se ninguém invadiu a gente, né? Como? Como? Ah, incompetência do Estado-Maior alemão? Jamais. Não, jamais. São perfeitos. Né? Jamais. Fome que a população alemã estava passando e começa um processo de revolução interna? Nunca. É muito mais fácil achar um inimigo que é o inimigo que você quer eliminar, né? Os bodes expiatórios, né? Então, nesse sentido, né, cria-se dentro do Império Otomano esse ódio armênio, essa necessidade de expulsá-los, esse ethos, né, esse modus operandi que já vinha acontecendo nas colônias africanas há muito tempo, mas ali pela primeira vez de forma moderna, um Estado nacional, né, já com ares de, ainda que o Império, mas já com ares de um Estado nacional moderno, com uma burocracia organizada, né, o grande arquiteto do genocídio armênio é o Talat Pasha, que é o ministro do interior, então ele tem as ferrovias na mão, ele tem a gendarmeria, ele tem o telégrafo, e daí a gente tem essas fontes, né, os documentos, as cartas, telegramas que ele vai mandando para organizar o genocídio armênio. Tem o documento, né? Assim, não dá nem pra fingir que, tipo, não, talvez tenha sido sem querer, talvez ele não foi. Não, porque esses documentos, a gente tem esses documentos à revelia do Estado turco, né? Porque, obviamente, a Turquia não tem esses arquivos abertos, mas esses documentos foram entregues para correspondentes internacionais e para agentes do diplomacia americana e britânica na época que vão trazer isso pro Ocidente. Então, a gente tem esses documentos. E aí se organiza o genocídio armênio, no qual morre 1,5 milhão de pessoas. Agora, lembrando que a população inicialmente era mais ou menos... Entre 2 milhões e meio, né? Aí entra uma outra coisa, né? Assim como na Segunda Guerra a gente fala muito dos judeus, a gente fala pouco das outras minorias, no Império Otomano morrem os armênios, mas morrem também os gregos, otomanos e os assírios. Os assírios, aqueles lá atrás, né? Eles são, não confundir com os sírios, né? Mas os assírios, também uma minoria étnica, religiosa específica, né? Daquela região que também vivia como uma sociedade minoritária dentro do Império Otomano. Então eles escolhem pra, tipo, então essas minorias todas, minorias cristãs, a gente vai eliminar todas de uma vez. Porque elas habitam esse coração da agora do nosso país, que é o Império Otomano. É porque assim, alguém fala, fizeram a mesma coisa com os árabes cristãos? Não, porque eles estão na periferia, né? O Levante é periferia, assim, não... Eles não estão no meio do caminho atrapalhando a expansão naquele momento. Exatamente, assim, e os caras, os árabes cristãos já entenderam que a gente não gosta deles, também já criaram uma grande fome na região do Líbano e da Síria, e muitos deles estão pegando barquinho aparecendo aqui na 25 de março, ou na Rua da Alfândega no Rio de Janeiro. Então os caras já entenderam que é pra eles irem embora, né? Os armênios que estão aí brigando, falando que querem Estado Nacional. Tudo bem, tô simplificando muita história, tem um nacionalismo árabe, A ideia é falar em pouco tempo, então a gente vai simplificar. Mas o bom é que a gente deixa vários pedacinhos pra gente falar outros dias e outros momentos, assim. Promessas, né? Mas historiadores, a gente tem milhares de coisas. As caixinhas que a gente vai, né? Os folderzinhos no Google Drive, né? Isso, é muito bom que a gente abre abas. Eu tenho aberto muitas abas por aqui. E nunca fecha, né? Mas daí é bom que tem muitos anos de podcast, quem sabe? Vida longa. Mas é isso, então, qual que é o grande fecho dessa história? Acaba a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano é derrotado, tem um tratado que é o Tratado de Sèvres, porque a gente tem a Conferência de Paz de Paris e tem vários tratados, o mais famoso é o de Versalhes, evidentemente, porque é a paz com a Alemanha. A paz com o Império Otomano é o Tratado de Sèvres, que é uma outra periferia de Paris, né? Periferia não, porque parece subúrbio de Paris, né? Cada tratado foi assinado em um subúrbio de Paris. Versalhes eu concordo aqui com o Felipe Figueiredo, que eles podiam começar a assinar tratados em outras cidades, que pelo menos esse dá pra gente achar do quê? Mas, Osasco, né, meu? Sei lá, Pindamonhangaba, tipo... Mas aí a gente tem o Império Otomano no Tratado de Sèvres sendo retalhado, então criaria-se uma Armênia, que pegaria o que hoje é a República da Armênia, mas também avançando até mais ou menos ali 1
1/3, né, nordeste da Turquia atual. Criaria-se um Kurdistão, mais ou menos sudeste da Turquia atual, fronteira com Síria, Iraque, né, Irã, aquela região onde já tem. O Kurdistão pegaria até o norte do Iraque. Constantinopla seria ocupada pelas potências estrangeiras, né, porque tem aí a questão dos estreitos, importantíssimo. Uma ocupação alemã, uma ocupação grega da região de Izmir, né. Lembrando que a Grécia não é a Grécia de hoje, a boa parte da Grécia é Turquia, né, inclusive Troia, por exemplo, na atual Turquia, né. Os gregos e os turcos. Agora a gente tá deixando bravos os gregos e os turcos. Mas essa também é uma das nossas missões, né. Só que o problema é o seguinte, aconteceu um probleminha na Rússia, em outubro de 17. Né, um negocinho ali. Um negocinho ali que fez com que o governo que aparecesse ali não fosse muito simpático aos interesses de França e Inglaterra, inclusive porque esse governo tinha o controle dos poços de petróleo do Azerbaijão, né, do Mar Negro, e se essa coisa de revolução socialista pega, né, quem garante que a Turquia não poderia ser socialista, que o Oriente Médio não poderia ser socialista e que todos os campos de petróleo do Oriente Médio também não poderiam estar na mão dos socialistas, aí game over, né? Porque todos os campos do Oriente Médio seriam da União Soviética e não é uma boa ideia. A galera lá em Paris e em Londres não gostou muito. Então, quando surge o Mustafa Kemal Atatürk, né, que é um líder político da Primeira Guerra Mundial dos turcos, mas que, sobretudo, vai manter as suas tropas mobilizadas pós-derrota na guerra, fala, a gente não vai aceitar esse tratado vexaminoso, que é o Tratado de Sèvres, e ele tinha uma relação até muito boa com Lenin. Aí ele fala o seguinte, preciso rever esse tratado aí, porque eu tenho um país que tá retalhado, né? O Império Otomano agora virou uma vírgula, eu vou proclamar uma república, então se proclama a República da Turquia, agora é um país laico, moderno, secular, mas eu quero essas terras de volta. Aí o Ocidente assina com a Turquia o Tratado de Lausanne, 1923, que não prevê Kurdistão, não prevê Armênia, não prevê a parte dos gregos e tal, que é a Turquia que a gente conhece hoje. Então o Império Otomano, ele acaba tendo uma trajetória muito interessante, porque ele perde, mas ele ganha. Ele perde a guerra, mas ele ganha. Ele ganha. Mantém o seu território. Tudo bem, perde as províncias árabes lá, os ingleses e franceses dividem, né? O Levante, mandato britânico Palestina, Síria. Que é o pessoal que ele já não ligava tanto. Aí os franceses querem brincar de criar ali um spin-off cristão ali, criam o Líbano, né? E aí lá o Iraque fica de novo com os ingleses, aquela coisa toda, tá? Bonitinho, né? Os turcos não ligam pra isso mesmo. Mas aqui não. Aqui é essa região aqui, né? Que é a região que a gente tá querendo desde o começo. Aí assim, não tem armênio, esquece os armênios. Esquece os curdos. Os curdos, eles passam a ser os turcos das montanhas, que é um negócio sempre que eu falo muito, porque é muito perverso, né? É igual falar que não tem Yanomami, que tem brasileiros da floresta, né? Ou seja, você nega a identidade dos caras e fala, não, vocês são brasileiros, mano. Pega aí, né? Camisa verde e amarela aí, é nóis e, né? Que negócio de língua própria, cultura pop, território próprio, esquece. Que é a coisa que eu acho que foi uma das falas que mais que me incomodou no governo Bolsonaro, que é quando o Weintraub, enfim, o cara fala que odeia o termo os povos indígenas, né? Foi o Weintraub. E que ele fala que o brasileiro é uma coisa só. Eu odeio o termo povos indígenas. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. A cabeça do historiador é isso, né? Porque você ouve isso e eu falo, cara, esse discurso é um discurso que a gente tá ouvindo há mais de um século e que é um discurso que a gente já tem comprovadamente que só faz mal. Não, e falou o cara de nome e sobrenome judaico, né? Que até outro dia não era considerado gente, né? Aqui no Brasil. Tô nem falando falando aqui, né? É muito doido, porque esse processo de marchas forçadas e tal, é basicamente o que o Brasil faz também com os povos indígenas, né? O Xingu é mais ou menos essa ideia, né? Eles, a despeito de hoje já ter, enfim, mas a ideia original da política indígena no Brasil muitas vezes vai ser, não, faz um parque indígena e coloca indígenas todo mundo lá. Mas essa é a perversidade do marco temporal, né? Sim. A partir de 88, a galera que tá aí tem a terra, velho, mas a gente foi expulso do rolê aqui, mas você não tá entendendo. Nossa terra não é aqui, cara. A gente tava outro dia, a gente não tava aqui, porque hoje foi onde deu pra ficar. Teve governos e governos brasileiros que sistematicamente nos expulsaram das nossas terras. E daí agora vocês estão dizendo que se a gente não morava lá no 88 não é nossa? Todos os povos que passam por problema semelhante conseguem entender como é perverso, né? E, sei lá, a criação da Libéria. Todos os negros americanos aí jogam na África. Mas, pô, a gente não é daqui não, cara. Tem 200 anos que a gente tá nos Estados Unidos, primeira coisa. Segunda, originalmente lá atrás, a gente era da região de Angola, ali Congo. Libéria é África, mano. Você vai andando. Depois você chega lá e você vê o que você faz. E daí, então, você vai ter o processo do genocídio. E a criação de uma diáspora. Né? Porque essa galera toda que foi deportada, a galera foi morrendo no meio do caminho. Alguns sobrevivem, claro, alguns conseguem fugir antes. E essa galera vai parar na Síria e no Líbano, originalmente, né? Porque região de Alepo. E Alepo hoje na Síria, mas Alepo era uma das principais cidades otomanas, né? Ela é uma cidade que é a principal cidade do sul do Império Otomano.
Então ela é um hub importante ali com o que hoje é o sul da Turquia. Aí lembrando que você tem uma galera que tinha boas conexões, Sim. que conseguiu ali se articular, né? E aí uma galera chega em Beirute, porque Beirute é o principal porto do Oriente Médio. Tem Porto Saíd também no Egito, mas um pouco mais distante. Então essa galera dali, aí ela já chega no Líbano e fala assim, tá, mas e aí, o que a gente vai fazer aqui? Né? Eles ficam ali do lado do porto de Beirute, numa região chamada quarentena, né? Justamente pra ver se tem doença, vai morrer, não vai. Uma galera vai se estabelecer lá e tá lá até hoje, né? Boj Hamud, que é uma periferia de Beirute, outra galera vai falar, pô, os árabes estão pegando barco aqui e indo pra América. E se a gente tentasse? Vamos fazer a mesma coisa, né? Começam a ver que os árabes estão mandando dinheiro, que a galera tá enriquecendo, né? E aí os caras vão lá, beleza, vamos pra Nova York, aparece um Porto Santos. E aí a gente tem, né, aquela coisa, né? Por que foi parar? Porque os agentes de viagem davam golpe, né? Passagem, ou mesmo eram convencidos que o Brasil era um lugar melhor do que os Estados Unidos, ou faziam relações ali em Marseille, sul da França, ou em Gênova, que falavam, não, vamos pro Brasil porque tá mais tranquilo e tal, que os americanos também vão colocar cota de imigração para asiáticos em um momento, para se defender dos chineses, né? Mas Sim. aí também entram os armênios na história. Então muitos vinham pra América Latina como um todo, para pegar passaporte de algum país da América Latina e depois entrar nos Estados Unidos como latino, não como asiático, né? E aí tem vários casos também, porque os armênios são caucasianos, né? Os caras falam, não, mas a gente só quer Caucasian. Aí, Só que aí os Caucasian- armênios... literalmente, gente. A gente é. Mas assim, tem um caso na Suprema Corte Americana nessa época sobre isso. Um imigrante que armênio interessante. entrando e falou: olha, mas peraí, eu sou Caucasian, velho. Por que vocês não estão me aceitando? Não, mas aqui é outro significado, né? O problema é que eu literalmente sou da região do Cáucaso. É a mesma história dos arianos depois, né? Sim. Com os iranianos falando, peraí, a gente é ariano, tá? É tipo... É o nome do nosso país, inclusive, né? Irã. Né? É literalmente a gente. Não é. Então, cria-se a diáspora. E uma diáspora que exige uma república da Armênia, agora soviética, nesse momento, que não é a terra natal dessa galera. Porque essa galera é originária do que é hoje a Turquia. Então, as cidades dos vários descendentes do genocídio armênio, né? É Maraş, Sisu, Urfa, Zeytun, são cidades que hoje são cidades turcas. Que, inclusive, tiveram um nome transformado justamente para tirar essa herança armênia. Então, sei lá, se você pegar o apagamento, né? E se você pegar os caras do sistema Vadão, por exemplo, né? Por sinal, pra ficar lindo o seu casaco. no tema. Invejo loucamente, porque eu não pude ir no show. Então, o nosso querido amigo Pirula foi no show comigo, né? Mandando um grande beijo pra ele. E ele sofreu muito porque eu fui comprar esse casaco na banquinha lá do merchandising, né? E ele, enquanto eu ficava lá tentando escolher o casaco, ele era mais assediado do que qualquer membro da banda seria se tivesse ali, né? Aquela monte de gente tirando foto com ele, autógrafo, aquela Você loucura vê, toda. pessoas que gostam de divulgação científica gostam também de Você vê, Sistema né? Vadão. Você vê, que maluquice, né? Mas tanto o Sérgio Tankian quanto o John Domayan são nascidos em Beirute, né? Ou seja, da comunidade armênia que vai se estabelecer ali porque eles são, as famílias dele fugiram do Império Otomano dessas vilas que agora eles não podem regressar. Então tá aí também tem essa criação de uma diáspora e essa ideia de retorno, que também é muito uma outra construção, daí talvez Israel seja a coisa mais simples pra comparar, né? Porque um judeu que retorna a Israel, que faz o aliá, ele não tá retornando pra sua pátria-mãe, que é a Polônia, que é a Ucrânia, que é, enfim, mas tá retornando a um Estado nacional criado pra garantir a segurança e a existência daquele povo pós-Segunda Guerra Mundial e que é sim o Estado dele. Sim, é pátria-mãe dele em outro sentido, mas não é. A Armênia de hoje é a mesma coisa. Ela é pátria-mãe de 6, 7 milhões de armênios que existem na diáspora, mais 3 milhões que moram lá, mas não é, entendeu? Porque Você não sua vai... origem não é dali, né? Então eu quero ir lá pra casa da minha família, realmente lá Quero conhecer onde lá em bisavós e tal. Boa sorte, porque a Turquia nega o genocídio, porque negar o genocídio é você garantir a identidade territorial e nacional turca, de um Estado nacional, uma república da Turquia que é fundada em cima de um processo genocida, de uma homogeneização cultural, lembrando que o Erdogan proíbe testes de DNA genéticos, né, pra mapear a ancestralidade, porque começaram a mapear esses testes e ver que o turco mesmo, o DNA do turco era uma percentual pequena dentro da composição, assim como o nosso, assim, Sim, aqui no Brasil. Por sinal, eu fiz há um tempo atrás, ainda na pandemia, lá no Dragões de Garagem, a gente fez uma parceria com a empresa de teste de DNA e tal, e um dos episódios, eu fui a cobaia, o meu DNA foi o cobaia, e um dos episódios, a gente tem 3 episódios, um dos episódios é justamente falando sobre essa ideia de analisar populações a partir do DNA, porque não existe um DNA puro de uma população, isso não existe, ponto, né? Sim. E daí como isso, primeiro, é muito perigoso, Sim. e depois não corresponde à realidade, porque a maioria das... Claro que tem populações mais isoladas e tal, mas é uma ilusão achar que o inglês existe
só o DNA puro, porque não existe um DNA puro de lugar nenhum do mundo. Eu uso o inglês porque é um exemplo. Não, assim, mas de novo, historiadores que somos, como a gente passa a organizar a nossa subjetividade com base em um negócio, que é aquela coisa, eu fiz também e deu lá, sei lá, um percentual relativamente alto de franco-germânico. Ah, o meu também. Pois é, e assim, e o DNA não sabe o que é França e o que é Alemanha. Não. Ou seja, é tudo o mesmo povo. Aham. Né? Não vamos falar isso pra nenhum francês e alemão, mas... né? É muito bom. É tudo o mesmo povo. Aí assim, aí eu vou perguntar em casa e vou descobrir que realmente eu tinha uma bisavó que era alemã. Mas Logo, isso me faz adorar cerveja. E é por isso que eu gosto de cerveja. Claramente. Porque eu tenho um DNA alemão. Ou seja, eu passo a legitimar meu próprio comportamento, as minhas próprias ações de maneira teleológica, né? Exatamente. Com base em um negócio que é subjetivo tanto quanto. O meu também deu muito franco-alemão, menos da Península Ibérica do que eu esperava, porque todas as histórias de família que eu conheço são da Península Ibérica. E eu tenho estudado, ultimamente tenho olhado, e até onde eu sei, a minha descendência, assim como de muitos brasileiros, é sefardita, né? Sim, Então, dos judeus que foram expulsos de Portugal e foram obrigados a se converter, e que essas tradições se perderam no meio do caminho, assim como, acho que tem estudos que falam, tipo, talvez 60% dos brasileiros tenham alguma descendência sefardita em alguma medida. Então, assim, é muito complexo, porque eu não posso chegar agora e falar, não, eu sou judia. Não sou. Sim. Obviamente não sou. Mas também não sou alemã, também não sou. É isso, essa conexão não existe dessa forma, né? Identidade é muito mais complexo. Mas, de qualquer forma, isso ainda alimenta Com um certeza. sentimento nacional, identitário, ao ponto de um presidente barra sultão, como o Felipe fala, né? Sim. Falar, meu, isso aqui faz mal pro nosso discurso étnico. Porque vai desconstruir justamente a ideia de que existe um puro turco que não tem miscigenação com mais ninguém. Exato, e que existe uma raça turca, né? Ou, enfim, raça, evidentemente estou usando aqui num conceito mais antropológico do que qualquer outra coisa. E aí o que a gente falava antes também, já não sei se quem manda a pauta ou ao vivo aqui, né? Enfim, né? Desculpa aí, galera. Vocês vão sobreviver, gente. Mas como que essas coisas vão organizar também uma forma de criar essas identidades e criar essas subjetividades que não tenham coragem nenhuma na realidade, assim. E aí, onde eu queria chegar? Todos nós temos um passado, como a gente falava, né? Que pode não ser, assim, muito orgulhoso, né? Ah, sim. A nossa família, 3, 4, 5 gerações, podia estar fazendo coisas horríveis da qual a gente hoje teria vergonha. Eu gosto de lembrar essas pessoas, porque as pessoas adoram estudar a própria família e achar que todo mundo foi lindo no passado, Todo mundo quer achar uma linhagem real, né? Assim, uma coisa... Já me né? falaram, inclusive. Não, Tupá, porque se essa for realmente a nossa família, nós temos genes... Mas eu falei, todo mundo tem essa porra. Tem um negócio é voltar ao suficiente. De 1300, quem liga? Não faz nem sentido isso mais. Porque é isso, é uma busca de uma identidade, é uma busca de uma construção que Serve pra não, quê, né? não Pra serve pagar pra meia nada. no cinema, nem pra isso, né? Cadê a utilidade desse... Cadê seu brasão, seu heraldi? Pra que serve isso? Mas a questão é, isso na Turquia, hoje, né, seria falar, olha, se a gente analisar aí, o teu avô é curdo, e teu outro avô é armênio, e teu outro avô é circassiano. E teu outro avô é grego. E daí? Opa, mas então Mas aí eu não tenho sangue turco? Não. Mas o que eu faço com o meu nacionalismo aqui, com que toda eu a faço? bandeira do Ataturk, a bandeira vermelha e não sei o quê. Com tudo que eu acreditei desde que eu nasci. Constantinopla, Istambul jamais será grega novamente. Genocídio armênio é uma falsificação histórica do Ocidente pra poder pegar nossas terras e roubar nossa cultura. Mas boa sorte, lide com isso, terapia. Tem uma série na Netflix chamada 8 em Istambul, que é um nome horroroso, originalmente Ethos, que fala muito disso. É uma série muito, muito, muito boa. E aí tem lá uma terapeuta, que ela é de origem curda, mas ela é super modernex e tal, então ela vai pra balada, ela tem vários namorados, não sei o quê, ela é de uma elite cosmopolita. Seria uma Pinheiros aqui em São Paulo, assim, sabe? Nada contra, até tem amigos que são, mas de Istambul. E ela atende uma muçulmana religiosa, que usa o hijab, que tem uma visão de mundo, e ela atende lá como uma profissional, só que ela é super preconceituosa quando ela tá fora do contexto de análise, e ela fica, não, porque eu atendo uma mulher que ela é assim, babá, né? Então, de novo, uma Pinheiros, né? Uma pessoa super antenada com o mundo, atendendo uma pessoa super simples, uma empregada de trabalhos domésticos evangélica, sabe? E é isso, assim, a Turquia vai criando, né? Assim como nós aqui no Brasil, por isso que eu gosto muito de comparar as duas realidades, vai criando essas identidades do novo e do velho, do antigo e do moderno. Só que tudo tem esse verniz de nós todos somos turcos. Vamos homogeneizar. Assim como todos nós somos brasileiros. Isso. Então, quando correr uma bola num campo de grama e tiver uma galera vestindo amarelo, a gente tem que torcer pra eles, certo? Porque o nosso nacionalismo tá aí. E aí é a hora que eu abraço um amigo coreano, abraço um outro amigo japonês, fico, sou brasileiro. Todo mundo junto. E aí se cria uma identidade nacional que é baseada nisso, excludente de outras realidades possíveis que, vai lá pro Parque do
Xingu e fica lá, velho, não enche o saco não, porque pelo menos você tem uma terra, sacou? E é muito doido, porque essa questão da nossa identidade, né, do que é ser brasileiro, é uma construção, é literalmente uma construção teórica, né, que se vira e fala, então, gente, a gente precisa achar o que é ser brasileiro. Pega o Tiradentes aí, é nosso herói. Isso, vamos juntar aqui e fazer uma coisa. O que dá pra fazer? Só que é isso, é mais óbvio de ver no Brasil, mas essa construção aconteceu em todos os lugares, né, porque, e eu não tô dizendo que não existem povos, mas na ideia de você dizer, não, esse cara aqui que viveu há 2000 anos atrás, ele tem uma linhagem direta conectada com quem eu sou hoje. Claro que tem tradições, etc, etc, mas essas linhas, elas não são tão lógicas na história, elas não existem dessa forma de linhas ininterruptas, que não teve. O meio do caminho é sempre muito cheio de outras informações. E aí você cria perigos como, por exemplo, se você olhar o mapa étnico-linguístico da Europa, que já é uma loucura, né? Porque é aquela coisa assim, o europeu adora falar que o africano é tribal, né? Só que assim, é a França... É a Itália, ou seja, a terra dos francos, a terra dos ítalos, a terra dos germânicos, a Angleterra, ou seja, a terra dos ângulos. O único lugar da Europa que não tem denominação de povo é Portugal, que é uma referência geográfica, né? Portugália não é Lusitânia, é Portugal. Tipo, é uma referência geográfica ali. A Europa se organiza em tribalmente. Termos, inclusive com líderes tribais também. Um abraço pro Matias e pro Felipe, sempre falam disso, né? Sim, na Espanha, na Inglaterra. E a gente tá falando de realidades que são multiétnicas, multilinguísticas, não sei o quê. Mas quando você olha pra essa realidade étnico-linguística da Europa, você tem os finlandeses, você tem os húngaros e você tem os turcos, que são de ramificações linguísticas diferentes do indo-europeu, que são todas as outras, tirando os bascos lá, que são malucos, os né? bascos que... ninguém sabe, né? Mas assim, os outros todos são indo-europeus. Aí fala assim, não, mas então, o governo da Hungria coopera com a Turquia porque eles são tudo descendentes dos povos túrquicos lá do século X. Cara, como que você chegou nessa conclusão, assim, sabe? Você tá falando que o Orbán, que é um grande FDP, ele só é parça do Erdogan, que é um outro grande FDP, só porque eles têm sei lá, Gengis Khan, é um primo distante? Você tá louco? Tá dizendo que agora todo mundo que é descendente do Gengis Khan apoia eles. É uma maluquice, né? Porque você vai querendo organizar a história, uma leitura de mundo baseada em conexões que são malucas. Seu nome é guerra, sei lá, você apoia o Bibi Netanyahu, portanto, sabe? Porque ele gosta de guerra. Não faz sentido, né? Sobrenome, que nem é uma tradição tão antiga assim, boa parte dos povos, né? Nossos nomes são todos nome de profissão ou nome de lugar. Adivinha qual era a profissão da guerra? É literalmente isso, é um sobrenome que vem da galera que... o Haddad, né, em árabe, é Ferreira. Né? Assim como Smith, do Adam Smith. Popular Adão Ferreira. Eu assim, adoro traduzir sobrenome de outros lugares. O João Fechadura, né, o John Locke e tal, né? Eu gosto muito, esse eu traduzi errado, mas o orientador de um amigo meu era Butler. Então era o mordomo, né? Só que a gente traduzia pra manteiga. Coisa maravilhosa. Era muito bom traduzir os sobrenomes. Mas é isso, né? São construções que foram sendo feitas e que fazem parte do momento que a gente existe e que a gente tem que lidar com elas. Mas eu acho que é muito importante das pessoas entenderem que essas construções não são absolutas e que elas que são isso, são construções. Não é que elas não estejam baseadas em realidades, mas elas são construções. Existiam outras formas de olhar para a mesma realidade e construir coisas de formas diferentes. Né? Também isso, né, pensando na experiência do genocídio, que é uma violência brutal, e um genocídio negado, que é o caso dos armênios, se quer ser possível, ainda mais brutal, porque a pessoa morre, parentes morrem, alguns sobrevivem e depois dizem que isso tudo é mentira. Que, a própria memória é negada. É óbvio, né? Não se pode matar ninguém duas vezes, né? Mas essa coisa de enquanto o genocídio é negado, o genocídio ainda continua. Da mesma forma que enquanto um corpo é ocultado, o crime ainda continua, que é a decisão do Flávio Dino em relação aos desaparecidos da ditadura. Por que eu tô falando isso? Porque a gente fala da vítima de quem morre, mas a gente esquece de falar de quão vítima é também quem sobrevive. Aí tem Primo Levi e tal, que vai ter que lidar com esse trauma, mesmo que muito distante, 3, 4, 5 gerações, mesmo que em lugares tão distantes do Império Otomano quanto São Paulo ou, sei lá, Glendale, na Califórnia. Mas então, o trauma tá aí. O trauma tá, e assim, não dá pra você falar, porque é um discurso raso, mas assim, nossa, mas né, a Kim Kardashian, né, família armênia, por que ela tá falando? E ela é muito vocal, e assim, ela fez um grande trabalho de divulgação da causa armênia, assim, real, assim, eu dava aula antes disso, já dava aula de genocídio armênio e tal, quando ela começou a ser alguém relevante, era muito mais fácil falar de Armênia, né? Porque todo mundo já tinha ali esse background. Mas por que ela tá falando tanto em reparação histórica e não sei o que? Ela vai deixar Glendale, Beverly Hills e os seus bilhões de dólares pra se mudar pro interior de Erzurum? Não vai. Mas não é esse o ponto. Se ela quisesse, ela não poderia também. Esse é o ponto. Isso, ela poderia comprar a província inteira? Poderia, mas isso não faria reconstruir o tecido social do qual a família dela é vítima e por isso que eles tiveram que fugir e chegar onde chegaram. Então, isso também é uma violência, né? Não é porque as pessoas reconstruíram suas vidas e tiveram
acesso a uma série de coisas, né, na diáspora, que elas deixam de ter direito de reivindicar uma justiça histórica, da mesma forma que um indígena que tem uma Hilux, usa calça jeans e um celular, não deixa de ter direito a reivindicar a sua herança histórica, seu povo, sua identidade e o território para sua nação indígena. Sim. A despeito da gente ter falado tanto quanto o território é maleável, quanto fronteiras são porosas, etc, mas para os humanos, o território é profundamente ligado à identidade e à própria existência, né? Porque a gente vive dele, né? Por isso que a gente volta aos grandes teóricos da ciência política e relações internacionais, que é o Sepultura, né? Toda guerra é por território. Por mais que nós estejamos na guerra 5.0, drone, inteligência artificial, sei lá o quê. É território. Que é a coisa que eu acho que muitas vezes as pessoas não... Mas por que essa pessoa só não foi embora de lá? Porque Não é Trump. só ir embora não é assim que Por que funciona. as pessoas só não vão embora de Gaza, né? É? Por que Por elas quê? vão pra Jordânia? Tem um monte de país árabe pra eles irem, por que eles querem ficar em Gaza? E por que eles só não marcham pro deserto? É. Porque eu ouvi essa, né? Sim. Não é como se fosse uma ideia nova, né? Tipo, não, vamos só marchar essa galera aqui pro deserto. Vai dar tudo certo. Enfim, a gente poderia falar por muito mais horas, porque historiadores falando juntos. Eu brinco sempre que quando tem 2 historiadores juntos, a gente necessariamente tem pelo menos 3 opiniões. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente adora conversar por horas e horas e horas. Mas eu queria primeiro agradecer você Eu que agradeço, ter Pá. tirado seu tempo e vindo aqui conversar. Quero que você venha outras vezes, porque tem muitas coisas. Fazer a gente... o Mesopocast aí. Não, e tem o Mesopocast, tem pra conversar mais sobre as próprias estruturas do Império Otomano em relação aos armênios. Dá pra gente falar muito sobre a sua tese mesmo de doutorado, que daí a gente traz o Brasil pra conversa e todas essas relações Brasil e como que o Brasil vai usar a causa armênia pra ter posições políticas em algum momento. Olha, ele me explicou no começo, antes eu peguei um pedaço aqui. Melhor do que eu explicaria. É porque, pra mim, eu tô de fora, daí às vezes é um pouquinho mais fácil. E você trouxe pra mim, eu estou muito feliz, o livro que você escreveu agora, sobre o genocídio armênio, que eu acho que é muito interessante porque ele é um livro curto, de fácil digestão para os seres Encomenda do humanos. nosso editor, né? Olha, o livro não pode ser longo, não pode ser complexo, não tenha notas. Isso, não pode ter notas, a gente teve notas todo... apenas de referência, mesmo assim, né? É muito difícil, gente, um historiador sofre muito quando a gente não pode colocar 50 notas. Mas Genocídio Armênio, História e Disputas Políticas no Presente, lançado pela editora Juruá, editado, organizado na coleção do nosso amigo Iclis Rodrigues, né? Coleção História FM, no qual ele pegou alguns episódios do podcast História FM, né? Talvez aí o principal podcast de divulgação de história no Brasil, pra transformar em livros, né? Então foi a encomenda. Demorei um pouquinho porque virei papai no meio do caminho. Então, Eu nem prioridades, entreguei ainda, né? Então... Não julgarei. Tem no site da editora Juruá, tem um cupomzinho que chama Amigo20, né? Que vai Muito te dar bom. ali 20% de desconto e isso vai ele cobrir o teu frete. Pra quem tá em São Paulo, pra quem tá por perto ou quer receber autografado e tal, quer trocar essa ideia, me procura no Instagram, É isso que eu ia falar. Loureiro, que a gente ali troca uma ideia e eu envio ou entrego. Twitter tá meio bad, né? Não sei como você tá usando o Twitter. O Twitter, eu só não deletei o Twitter, porque eu ainda tenho uma rede considerável lá que eu tô, tipo... eu também, Mas eu entro muito pouco. Eu entro mais no Blue Sky e no Instagram. Eu fiz até o tal do Pixel Feed também. Nunca ouvi falar. Você é tipo muito jovem. Esse é tipo um Instagram do... Eu sou jovem. Tá um podcast com vídeo, claramente eu sou jovem. É tipo um Instagram, mas é um Blue Sky do Instagram. Tipo, é um Instagram open source e pans. Só que não tá indo muito ainda, assim. Mas eu Será fiz que uma estará conta. um dia? Não sei. Eu tenho conta no Mastodon, eu tenho conta no... Mas eu não consigo usar todas essas redes sociais. E ultimamente eu acabo entrando mais no Instagram do que em qualquer outro lugar. TikTok. Puta, eu tentei habitar esse universo aí e desisti. Mas a gente vai ter cortes no TikTok. Olha só que legal. O que poderá me fazer tentar novamente, mas por enquanto eu tô em negação. Tá, mas então o mais fácil de te encontrar é no Instagram. Instagram, sim, a gente troca ideia sobre livro, se alguém quiser comprar comigo também. Mas tá aí, Juruá. Amigo20. E obrigado. 20. Mais Muito uma obrigado. vez. Então, gente, foi isso. Esse foi mais um episódio de Uma Tupá no Tempo. Comenta o que vocês acharam, se vocês já sabiam. Se você tá ouvindo por um agregador de podcast, porque é possível só ouvir esse programa, não precisa ver esse programa necessariamente. Comenta, manda e-mail, como faziam os antigos. Manda carta. Eu gosto de carta. Eu não dei o endereço, né? Mas eu vou achar isso. Fala aí quais dessa imensa maioria de abas que a gente abriu, qual que você também quer que a gente converse mais. E a gente se vê numa próxima.